Existe um hábito que separa completamente as pessoas que vencem daquelas que passam a vida inteira presas no mesmo lugar. E o mais impressionante é que esse hábito não depende de talento, não depende de dinheiro, não depende de sorte e muito menos de circunstâncias perfeitas. Na verdade, ele está disponível para qualquer pessoa, pobre, jovem ou velho, experiente ou iniciante. Mas poucas pessoas conseguem mantê-lo por tempo suficiente para colher seus resultados. Talvez você já tenha visto alguém conquistar algo extraordinário e pensado que aquela pessoa possuía um dom especial. Talvez tenha acreditado que ela nasceu diferente. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, existe apenas um hábito silencioso trabalhando nos bastidores. Um hábito que quase ninguém vê, mas que constrói resultados que todos admiram. E hoje você vai entender qual é esse hábito e por que ele tem o poder de transformar completamente a sua vida. Observe as pessoas que alcançaram algo relevante. Empresários, atletas, líderes, pessoas que conseguiram mudar sua realidade. Quando olhamos de longe, vemos apenas o resultado final. Vemos a vitória, o reconhecimento, o sucesso. Mas não vemos as manhãs difíceis, não vemos os momentos de dúvida, não vemos as noites em que elas continuaram trabalhando enquanto todos descansavam. Não vemos as vezes em que fracassaram e mesmo assim decidiram continuar. É por isso que muitas pessoas acreditam que o sucesso acontece de forma repentina. Elas enxergam apenas o fruto, mas ignoram as raízes. E aqui está algo que você precisa compreender. O hábito secreto dos fortes não é vencer. O hábito secreto dos fortes é continuar. Continuar quando ninguém acredita. Continuar quando os resultados ainda não apareceram. Continuar quando a motivação desaparece. Continuar quando seria muito mais fácil desistir. A maioria das pessoas vive esperando sentir vontade para agir. Espera o dia perfeito. Espera o momento ideal. Espera a confiança chegar. Espera a inspiração aparecer. Mas os fortes entenderam algo que muda tudo. A ação vem antes da motivação. A disciplina vem antes da confiança. O progresso vem antes da recompensa. Eles não ficam parados esperando que o mundo lhes entregue uma razão para agir. Eles criam suas próprias razões. Pense por um instante. Quantas vezes você começou algo cheio de entusiasmo e abandonou poucos dias depois? Quantas metas ficaram pelo caminho? Quantos projetos foram deixados para trás? Não foi porque você era incapaz, não foi porque não tinha potencial. Foi porque encontrou resistência, e a resistência faz parte do processo. Todo crescimento gera desconforto, toda evolução exige esforço, toda transformação cobra um preço. Os fortes não são aqueles que nunca sentem medo. São aqueles que continuam apesar do medo. Não são aqueles que nunca falham. São aqueles que se levantam depois da falha. Não são aqueles que possuem mais sorte. São aqueles que permanecem no jogo por mais tempo. Existe uma razão pela qual tantas pessoas vivem frustradas. Elas acreditam que a vida deve ser fácil quando estão no caminho certo. Mas a verdade é exatamente o contrário. Muitas vezes os maiores desafios aparecem justamente quando você está mais próximo da transformação. A vida testa sua determinação, testa sua paciência, testa sua capacidade de continuar quando não existem garantias. E é nesse momento que o hábito dos fortes se revela. Porque enquanto alguns olham para os obstáculos e enxergam motivos para parar, os fortes olham para os mesmos obstáculos e enxergam motivos para crescer.
Eles entendem que cada dificuldade carrega uma oportunidade escondida. Entendem que a dor pode ensinar. Entendem que o desconforto pode fortalecer. Vivemos em uma época em que muitas pessoas querem resultados imediatos. Querem plantar hoje e colher amanhã. Querem começar hoje e vencer amanhã. Mas as grandes conquistas raramente seguem esse ritmo. Uma árvore leva anos para crescer. Um edifício leva tempo para ser construído. Um caráter forte leva experiências para ser formado. E o mesmo acontece com qualquer sonho significativo. Por isso, os fortes desenvolvem uma qualidade rara. Eles aprendem a confiar no processo. Mesmo quando não conseguem enxergar o resultado, mesmo quando ninguém os aplaude, mesmo quando parecem estar caminhando sozinhos, eles continuam colocando um tijolo por vez, um passo por vez, uma decisão por vez. Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece lento. Talvez tenha a sensação de que seus esforços não estão produzindo frutos. Talvez esteja cansado de tentar. Se esse for o seu caso, escute com atenção. Nem todo progresso é visível imediatamente. Algumas das mudanças mais importantes acontecem em silêncio. A raiz cresce antes do fruto aparecer. A fundação é construída antes do prédio surgir. O problema é que muitas pessoas desistem justamente quando as coisas estão começando a acontecer. Elas param cedo demais, abandonam seus objetivos cedo demais, questionam seus sonhos cedo demais e nunca descobrem o que teria acontecido se tivessem continuado mais um pouco. Os fortes entendem algo que a maioria ignora. Eles sabem que consistência vence intensidade. Não é o esforço extraordinário de um único dia que muda uma vida. É o esforço comum repetido durante muito tempo. É acordar e fazer o que precisa ser feito. É repetir ações positivas mesmo quando elas parecem pequenas. É construir hábitos que, acumulados ao longo dos meses e dos anos, criam resultados extraordinários. Existe uma frase poderosa que diz que a água não corta a pedra por causa da força, mas por causa da constância. Pense nisso. Uma gota isolada parece insignificante, mas milhares de gotas repetidas continuamente transformam até mesmo a rocha mais resistente. A mesma lógica se aplica à sua vida. Cada escolha importa, cada pequeno esforço importa, cada decisão de continuar importa, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando parece que nada está mudando. Os fortes também aprenderam a dominar algo que destrói muitas pessoas: a necessidade de validação. Eles não precisam que todos concordem com seus sonhos. Não precisam que todos entendam seus planos. Não precisam de aplausos para continuar caminhando. Porque sabem que a aprovação dos outros não constrói resultados. O trabalho silencioso constrói. Quantas pessoas abandonam seus objetivos porque ouviram críticas? Quantas deixam de tentar porque alguém duvidou delas? Quantas desistem porque não receberam apoio? Os fortes seguem em frente mesmo assim. Eles entendem que a opinião das pessoas muda rapidamente, mas os resultados permanecem. Outro segredo dos fortes é que eles não transformam emoções em comandos. Eles sentem medo, mas não obedecem ao medo. Sentem preguiça, mas não obedecem à preguiça. Sentem insegurança, mas não obedecem à insegurança. Eles reconhecem suas emoções, mas escolhem agir de acordo com seus objetivos. Essa é uma diferença enorme.
porque muitas pessoas vivem reagindo ao que sentem. Se sentem motivadas, trabalham. Se não sentem motivação, param. Se sentem confiança, avançam. Se não sentem confiança, recuam. Os fortes não funcionam assim. Eles aprenderam a agir com propósito. E é exatamente por isso que se tornam raros, porque a maioria procura conforto. Os fortes procuram crescimento. A maioria procura atalhos. Os fortes procuram evolução. A maioria foge do esforço. Os fortes entendem que o esforço é parte do caminho. Quando você observa alguém extremamente disciplinado, talvez imagine que aquela pessoa nasceu diferente. Mas quase sempre existe outra história. Existe uma sequência de decisões silenciosas. Existe uma série de dias difíceis. Existe um processo de construção interior. Existe alguém que escolheu continuar quando muitos teriam parado. E talvez seja isso que você precisava ouvir hoje. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ser extraordinário desde o início. Não precisa ter todas as respostas. Você só precisa continuar, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Porque o hábito secreto dos fortes não é a perfeição, não é a genialidade, não é a sorte. É a capacidade de permanecer firme quando seria mais fácil desistir. E quando você desenvolve essa capacidade, algo muda dentro de você. Você começa a confiar mais em si mesmo. Começa a perceber que é capaz de enfrentar desafios maiores. Começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. Começa a construir uma identidade diferente. A identidade de alguém que não abandona seus objetivos ao primeiro obstáculo. A identidade de alguém que não se rende às dificuldades. A identidade de alguém que continua avançando. Se você chegou até aqui, talvez seja porque existe uma parte de você que sabe que pode mais. Uma parte que está cansada de viver abaixo do próprio potencial. Uma parte que deseja crescer. E essa parte merece ser fortalecida. Por isso, a partir de hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Não um compromisso baseado em emoção. Um compromisso baseado em decisão. Decida continuar, decida permanecer firme. Decida construir a vida que deseja, mesmo que isso leve tempo. Porque o mundo costuma recompensar aqueles que permanecem quando os outros desistem. O mundo respeita aqueles que continuam quando tudo parece difícil. E a verdade é que a maioria das grandes vitórias pertence justamente às pessoas que decidiram não parar. Se esta mensagem falou com você, deixe nos comentários a frase "Eu escolho continuar". Leia essa frase novamente e reflita sobre ela. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal se deseja continuar fortalecendo sua mentalidade, sua disciplina e seu propósito. E lembre-se, o hábito secreto dos fortes não é vencer todos os dias. É continuar caminhando, mesmo nos dias em que a vitória ainda não pode ser vista.